Ele me trocou pela Gari. Bora para mais uma fofoca quentinha de seguidores? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal que todo dia tem história nova por aqui. Bom, aos 26 anos eu concluí a minha faculdade de engenharia civil e na minha formatura da faculdade eu conheci um rapaz que nós começamos a namorar. Na realidade esse rapaz ele não era nenhum formando, nada, ele era convidado de outro formando lá. Beleza, nós começamos um relacionamento ali. Graças a Deus, logo que eu terminei o meu curso, eu consegui um emprego muito bem, com uma renda muito boa. E esse rapaz também, ele tinha, né, um ótimo trabalho e tal. E nós ali nos envolvendo, passou 1 ano e 2 meses que nós estávamos namorando, nós resolvemos juntar as nossas tralhas, né? Nós resolvemos juntar nossas escovas de dente e alugamos uma casa e fomos morar juntos. O nosso relacionamento era um relacionamento muito bom. Né? Nós, mesmo morando junto, nós ainda não pensávamos em ter filhos, né? Nós queríamos construir as nossas coisas, conquistar as nossas coisas. O meu emprego, várias vezes tinha que viajar, né? Para visitar clientes, para visitar novas obras, tal. E isso também não atrapalhava o nosso relacionamento. Ele já estava acostumado e eu confiava muito nele, né? Beleza, o tempo foi passando, o nosso relacionamento andando, eu no meu emprego, ele no dele. Acontece que depois de quase 1 ano e 8 meses que nós já estávamos morando junto, todo mundo que passava e sempre pedia alguma coisa, assim, lá na porta da nossa casa, nós sempre ajudávamos também. E apareceu uma moça que ela começou a trabalhar de gari ali na rua, né? Ela limpava a rua ali, um dia sim, um dia não. E um dia eu estava em casa e ela pegou e me pediu um copo d'água. Logicamente que eu não neguei um copo d'água para ela, pelo contrário. Ainda ofereci um café, ela tomou um café, nós duas começamos a conversar. Sempre fui o tipo de mulher que sempre me cuidei muito, né? Sempre me liguei muito nessa questão de aparência. E quando eu comecei a conversar com aquela moça, e ela me falou a idade dela, né, que ela tinha apenas 23 anos, sério, sem mentira nenhuma, eu só consegui me preocupar o jeito que ela estava, porque ela aparentava ser uma pessoa de quase uns 40 anos, sabe? Contou toda a história dela, né, que apesar de ser nova, ela morava de favor, ela já tinha 2 filhos, ela passava por muita dificuldade, né, que naquele emprego ali ela não conseguia ganhar muito. E aí eu me propus a dar para ela todo mês uma cesta básica e falei para ela que toda vez que ela estivesse passando ali na frente, para ela chamar, né? Que se eu não tivesse, meu marido estaria lá para ela beber um copo d'água, comer alguma coisa. E foi assim por um tempo. Logicamente falei pro meu marido, né, a oferta que eu tinha feito para ela. Ele super concordou, né, porque nós dois sempre ajudávamos os outros. E foi assim, né, toda vez que ela passava lá e se eu não tivesse, ele dava um copo d'água para ela, ele dava uma bolacha, um café. Todo mês a gente pegava e levava a cesta básica para ela. E isso daí aconteceu por 5 meses. É que eu tive que fazer uma viagem para a empresa e essa viagem iria durar 1 semana. Peguei e fui e falei para ele, né, continuar da mesma forma, se ela fosse lá para ele oferecer alguma coisa para ela comer e tal, se tiver bolacha dá para ela levar para as crianças. Ok, o que acontece é que essa minha viagem acabou durando menos tempo do que eu imaginava, né? Eu cheguei lá, o cliente já estava esperando e em 2 dias nós fechamos o negócio. Eu tive que ficar o terceiro para dar andamento a algumas coisas e voltei para casa. E aí eu decidi não falar nada pro meu marido, né, porque eu queria fazer uma surpresa para ele. E quando eu estava voltando, eu comprei uma cesta ali de chocolate e tal. Como eu cheguei à tarde, eu pensei comigo, né, eu vou chegar, ele não vai ter chego do serviço ainda. Então eu vou colocar a cesta em cima da cama tal e fazer uma surpresa para ele. Só que quando eu cheguei na frente de casa, o carro dele estava na garagem. Eu achei estranho, mas falei, deve ter tido alguma folga, né? Ou veio buscar alguma coisa. E entrei dentro de casa. Quando eu entrei, eu não vi ele na cozinha, nem nada, e fui pro nosso quarto, né? Imaginei que ele estaria lá pegando alguma coisa. Quando eu cheguei próximo à porta do nosso quarto, eu já comecei a ouvir uns barulhos diferentes e de mulher. Naquele momento eu fiquei surtada, porque eu já vi que tinha uma mulher ali. Só que minha surpresa ainda tava para piorar, né? Eu já abri a porta do quarto xingando tudo, e na hora que eu olho, era ele com a Gari. Comecei a bater nele, comecei a bater nela. Ele protegeu ela, ela pegou e saiu. Chorando, eu perguntei pra ele por que ele foi fazer isso, né? E por que ele foi fazer isso com ela, que ela era muito ingrata e tal. E ele olhou pra mim e falou que ele se apaixonou por ela. Que já fazia um tempo que todas as vezes que ele que ajudava ela, dava as coisas, os dois conversavam e ele foi se encantando por aquela mulher.
naquele dia nós dois nos separamos. Eu peguei minhas coisas, eu saí daquela casa, eu não quis ficar lá mesmo porque a casa era alugada ainda. 3 meses depois que nós nos separamos, ela estava lá dentro com os filhos dela. E eu só fiquei sabendo disso porque a minha própria sogra veio me falar. Ela veio inconformada, falando que ele tinha ficado com aquela mulher, falando que ela era interesseira. Mas aí eu falei pra ela que eu não tinha mais nada a ver com isso, que era uma decisão dele. E isso fazem 7 meses que aconteceu. Até hoje eu recebo mensagem da minha ex-sogra, né, pedindo pra eu tentar conversar com ele. Pelo jeito a minha ex-sogra não quer que eles fiquem juntos de jeito nenhum. Mas eu já falei pra ela que eu não vou me envolver. Ele nunca mais veio atrás de mim, eu também não fui atrás dele, só a minha sogra que veio atrás de mim. Eu, sinceramente, ainda estou tentando me reerguer e me superar de tudo isso, mas eu tenho fé em Deus que vai passar e que os dois vão pagar pelo que me fez. E essa é a minha história.